E aqui, com o doutor André Sassi, nós vamos conversar sobre o Dia Mundial do Câncer, que eu vou falar também, que eu quero abordar outros cânceres se der tempo, mas principalmente estamos aí quase fechando o Novembro Azul e vale o alerta, né? Nós já falamos aqui no programa Mulher.com sobre o câncer de próstata, porque tem muitos homens ainda resistentes, não tem não, doutor? Tem muitos homens que se orgulham de nunca precisar do médico. E aí acabam perdendo alguma oportunidade de fazer um diagnóstico precoce porque procuram um médico somente quando sentem um problema. E muitas doenças podem ser diagnosticadas numa fase de cura quando não tem sintoma nenhum. E essa é a oportunidade que precisa ser aproveitada nesse mês de campanha, de lembrar de fazer os exames de diagnóstico precoce de câncer e outros exames que levam a uma vida saudável. Doutor, como oncologista, eu tenho uma pergunta muito séria a lhe fazer que não está no nosso script, não está dentro desse tema, mas eu gostaria muito de esclarecer. Tem tanto para o alerta do Outubro Rosa, quanto para o alerta do Novembro Azul, doenças, cânceres relacionados à mulher ou ao homem. Tem campanhas contra, circulando pelas redes sociais. E eu fico muito triste, porque as campanhas estimulam as pessoas a fazerem precocemente os seus exames e o câncer detectado precocemente tem mais chances de cura. Isso o senhor mesmo já falou conosco aqui no Mulher.com. E essas campanhas, elas ficam falando, não precisa fazer, você não tem que fazer. E o meu marido recebeu. E eu falei, gente, que absurdo, e eu gostaria que o senhor nos colocasse, né, o porquê que essas pessoas, o senhor não vai saber a intenção delas, porque estão fazendo isso, mas é para as pessoas se conscientizarem, deletarem isso aí e fazerem os exames? Eu acho que a melhor prevenção é feita com uma informação adequada, uma informação confiável. E, infelizmente, a gente está vivendo uma época em que a mídia social, em que as redes de relacionamento permitem que informações desencontradas e informações, infelizmente, incorretas e que podem prejudicar a saúde das pessoas, elas acabam reverberando, elas acabam ganhando eco. As pessoas, às vezes, compartilham sem saber exatamente a fonte daquilo, se aquilo é verdade ou não. Às vezes parece alguma coisa contra o senso comum e as pessoas gostam, às vezes, de compartilhar e, infelizmente, isso acaba sendo divulgado. Então, está errado. O diagnóstico precoce é muito importante. Como eu falei, as doenças, o câncer, geralmente em estágio muito inicial, quando é curável nessa fase, normalmente não causa sintoma nenhum. Então, não deixe para procurar um médico somente quando você percebe que tem alguma coisa errada. A prevenção, a saúde é feita com aconselhamento médico adequado, uma vida saudável envolve atividade física, alimentação adequada, evitar o fumo, evitar excesso de bebida alcoólica, entre outras coisas. Essas dicas o médico pode dar e às vezes pode dar alguma dica orientando especificamente para aquela pessoa, para você individualmente, mas por outro lado também exames de detecção precoce devem ser feitos, devem ser estimulados sim, porque esse é o momento da cura. Então, para você que está nos assistindo, considere estas notícias que eu citei aqui agora como fake news. Começou a ler, não faça, considere como fake news, delete, não repasse, porque você pode estar prejudicando a saúde de alguém lá na frente que vai receber isso, vai deixar de fazer o exame precocemente e vai desenvolver a doença e pronto. Porque existe o problema no câncer que não tem sintomas, tem muitos deles que começam tão silenciosamente que quando vai descobrir já está muito avançado. Para ter uma ideia, o câncer de próstata, a próstata ele fica embaixo da bexiga. E às vezes um nódulo na próstata não causa sintoma nenhum, não causa obstrução urinária, não causa dor, não causa nenhum tipo de problema, porque é um nódulo pequeno e completamente escondido dentro do nosso corpo e completamente sem causar nada. Um sintoma ele pode vir quando a próstata já está inteiramente tomada, e aí pode ter obstrução, sangramento urinário, e pode, pior ainda, dar sintomas quando
o câncer já saiu da próstata e foi para outro lugar. Metástases ósseas são muito comuns em câncer de próstata mais agressivo. Felizmente demora anos para acontecer, só que a gente precisa diagnosticar o câncer de próstata antes de ter metástase, antes de ir para outros órgãos, antes de ter dor, antes de ter qualquer sintoma. Por isso é tão importante os exames preventivos. Homens, às vezes, ainda têm algum receio, porque justamente a próstata fica embaixo da bexiga e o jeito do médico acessar, fazer o exame físico e detectar eventuais nódulos na próstata é através do toque retal. E é uma bobagem... Que é o alcance mais próximo para o toque. Exatamente. Né? É o local onde a próstata é possivelmente palpável pelo médico. E é uma bobagem tremenda imaginar que o toque retal vai constranger ou vai alterar a masculinidade ou vai alterar a imagem de homem que ele tem. A imagem de homem que se tem é o homem que se cuida e que é responsável por si, Concordo. que é responsável por sua família, responsável por manter-se ativo e, se tiver a doença, que se trate também o mais rápido possível para voltar a ser responsável de novo por tudo que o homem é responsável hoje. Né? Tudo que compete ao homem, então ele vai ser mais saudável. E é isso que a gente quer hoje nesse bate-papo com o doutor André Sassi, que é oncologista e cuida sempre com muito carinho dos pacientes dele. Quando a gente conversa com os pacientes dele, todos retornam da mesma forma. E esse carinho que o médico tem com o paciente tem que ter consigo mesmo, tem que se amar, gente, e se cuidar. E aquilo que a gente falou no começo do programa, para vocês fazerem perguntas, essa também é uma forma de cuidar. Tire suas dúvidas. E quem já tirou, doutor, quem já mandou recadinho para nós vamos colocar no ar e saber o que as pessoas estão perguntando. Vamos lá? Coloca para a gente aí. Boa tarde, Rita e doutor André. Sinto um desconforto ao urinar. Isso pode ser algum indicativo de problemas na próstata? Carlos Dias. Bom, pode ser algum problema na próstata, tem que se avaliar um conjunto de informações. A idade do Carlos, se isso já vem há muito tempo, porque geralmente, como eu falei, sintomas urinários, normalmente o câncer de próstata, ele não dá no seu início. Então, ele precisa ter algum problema maior. Na maioria das vezes, o desconforto ao urinar está relacionado à infecção urinária, a um crescimento benigno da próstata que acontece com todos os homens com o passar do tempo. Então, isso acaba sendo natural. Mas quem vai poder dizer se há algum problema na próstata ou não é o médico, é o urologista. Então, se não for ao médico, voltamos à estaca zero. Se não for, não vai saber, não sabendo pode piorar. Sim. Tá aí, Carlos, olha a dica para você procurar um médico urologista e, a partir daí, fazer o tratamento para você voltar a ter uma vida saudável. Tem mais perguntas? A Carmen Lúcia, boa tarde, doutor André. Minha avó teve câncer de mama, mas a minha mãe não. Isso pode ser hereditário? Bom, o câncer de mama ele pode ser influenciado por características hereditárias. Então, existem algumas mutações genéticas que são passadas de mãe para filha. Isso não quer dizer que 100% das pessoas que têm aquele gene vão desenvolver o câncer. Então, pode ser. É interessante saber com que idade a avó dela teve, porque se ela teve acima dos 70 anos, é pouco provável de ter alguma causa hereditária. Por outro lado, abaixo dos 50, a chance de ter alguma mutação genética aumenta e isso realmente ser um pouco mais preocupante. Então, toda mulher que tem algum parente, seja mãe ou avó, com câncer de mama, ela precisa tomar mais cuidado e não deixar de fazer seus exames preventivos e de detecção precoce também, uma vez por ano, pelo menos. Isso vale só para o câncer de mama ou todos os outros tipos de cânceres? Alguns tipos de câncer são mais relacionados à herança hereditária. O câncer de próstata, que a gente está falando hoje, também é. Tanto que homens que têm o seu pai ou o seu avô que já tiveram câncer de próstata precisam começar a fazer os exames de rastreamento 5 anos antes. Então, a partir dos 45 anos já passa a ser importante a realização dos exames periódicos. Vamos mais perguntas. Boa tarde, quero perguntar ao nosso convidado o seguinte: pólipos no útero tem possibilidade de se tornar um câncer? A Ivone de Campinas. Bom, para a Ivone, geralmente não. Pólipos geralmente são benignos.
Mas é muito difícil a gente saber se ele tem algum componente pré-tumoral nele ou não. Então, a ideia, sempre que a gente vê pólipos em qualquer parte do corpo, existe pólipo no útero, existe pólipo no intestino, existe pólipo na vesícula biliar, por exemplo, a gente sempre recomenda que se retire. Porque o pólipo benigno, ele vai ficar lá, ele nunca vai mudar, mas às vezes alguns pólipos eles nascem com alguma característica que pode ser um câncer inicial. Então é sempre recomendado fazer a retirada, também precisa conversar com o ginecologista para poder fazer o tratamento adequado. É mais seguro? Mais seguro, tratar mais cedo. Mais uma perguntinha, bora lá ver. Boa tarde, Rita e doutor. Qual o câncer mais comum entre os brasileiros? Obrigada pela pergunta, Silvana Pontes. Bom, o câncer mais comum, no geral, é o câncer de pele. O câncer de pele a gente chama não melanoma. Então é o basocelular, espinocelular. Muita gente tem no rosto, tem alguma pinta, alguma crosta que não cicatriza, o dermatologista vai lá e retira. Esse é o câncer mais comum e que felizmente é mais fácil de ser tratado. O dermatologista faz uma cirurgia simples e consegue retirar com a margem na grande parte das vezes. Mas a gente costuma, como oncologista, falar dos cânceres mais comuns fora câncer de pele e não melanoma, porque a gente sempre se preocupa com os cânceres mais agressivos e que podem levar à morte. Então, no homem é o câncer de próstata e na mulher é o câncer de mama. Eles são os tipos de cânceres, os segundos tipos de câncer em cada gênero, e são um dos que mais matam também no Brasil e no mundo inteiro. Então, por isso existem essas campanhas de detecção precoce. Felizmente, quando a gente consegue fazer campanhas bonitas e consegue disseminar as informações de qualidade, a mortalidade por esses cânceres diminui consideravelmente. E as possibilidades de cura também, porque detectado precocemente, as chances de cura são maiores. Aí a gente tem um tipo de câncer que é bastante incidente, mas que é curado em boa parte das vezes. Então esse é o objetivo das campanhas, né? Sempre curar mais. E nós temos mais uma pergunta, vamos fazê-la porque eu ainda quero falar sobre prevenção. Vamos lá. Doutor, boa tarde. Sou mamãe de primeira viagem. Me falaram que quando está amamentando tem menos risco de câncer de mama. Pergunta da Josilene de Campinas. Que boa essa pergunta da Josilene. É bem verdade. E não é só enquanto está amamentando. Na verdade, as mulheres que amamentam seus filhos por bastante tempo, 6 meses ou mais, ao longo da vida dela inteirinha, ela vai diminuir o risco de câncer de mama. Então, essa proteção não é só enquanto está amamentando, mas é ao longo da vida. Então, é um ato de amor com o seu filho e é um ato que se protege também contra o câncer no futuro. Gostei de saber dessa. É muito gostoso saber que as mulheres que amamentam, elas estão doando esse amor ao filho, fazendo com que esse filho receba todo o nutriente que precisa e ela está automaticamente se protegendo. Sim. Gostei dessa. E olha, gente, nós estamos falando sobre prevenção também, né? O doutor já deu algumas dicas, ele falou sobre o tabagismo e o alcoolismo. Foi isso que o senhor falou aquela hora, né? Foi. E a gente deu um toquezinho de alimentação. Agora, se os cânceres mais incidentes, câncer de mama na mulher, câncer de próstata no homem, se não tiver esses fatores externos, tem chances também de cura, a pessoa mudando a alimentação, parando de fumar, eliminando o álcool da sua vida, também isso vai lhe dar uma vida mais saudável, uma longevidade um pouco maior? Sim, os hábitos saudáveis, eles vão diminuir o risco de câncer, mas não eliminam. Porque o principal fator de risco para desenvolvimento de câncer é o envelhecimento. Isso até hoje a gente não conseguiu não tem evitar. Remédio. Não tem remédio para evitar de se ficar mais sábio, mas mais velho também. Mas, por outro lado, pode-se diminuir o risco de vários tipos de câncer. E os cânceres eles podem ser menos agressivos também. A obesidade, que está associada a mau hábito alimentar, a diminuição de atividade física, a sedentarismo. Então, a obesidade, o acúmulo de gordura no corpo, ele promove como um estado inflamatório normal no nosso corpo.
Então, nosso corpo fica entendendo que tem alguma coisa errada e esse estado inflamatório constante no nosso corpo aumenta o risco não só de câncer de próstata e de mama, mas de vários tipos de câncer diferentes. E nas pessoas que desenvolvem o câncer, a obesidade ou uma má forma física, ela torna mais difícil até o tratamento também e torna os tumores mais agressivos. Então, todo o conjunto de informações leva a que pessoas que têm um hábito de vida não saudável e obesas, elas têm o tratamento comprometido. Elas têm uma expectativa de vida, uma expectativa de cura menor. Então, por isso, uma vida saudável, mesmo que não diminua o risco do diagnóstico do câncer, ele melhora as chances de tratamento e melhora as chances de cura também quando ele aparece. Dentro dessa prevenção através dos alimentos, tem alimentos que são muito mais promotores da saúde ou que conseguem retardar essa chegada da... Porque as células cancerígenas, não sei se essa é real ou não, essa informação, o senhor vai me dizer, todos os dias nós produzimos células com pequenos defeitos que o próprio organismo elimina. Sim. É quando começa a acumular e que vem doenças e o câncer é uma delas. Sim. Existem alimentos que a gente consiga fazer com que o nosso organismo elimine mais essas células e prorrogue as doenças para não chegar na vida da gente? Olha, isso é um tema de estudos muito profundos e muito interessantes, porque a gente vê que pessoas que têm alimentação saudável, estão ricas em vegetais, em verduras, em fibras, que têm um hábito intestinal normal e regular, naturalmente, só por conta do alimento que consome e não à base de medicamentos, laxantes e tal, essas pessoas elas têm uma chance ao longo da vida de ter câncer menor. Quando fizeram estudos de intervenção, quando falou assim, olha, nós vamos dar ativamente mais verduras, mais fibras, ninguém conseguiu se provar que isso diminuiria o risco de câncer. Provavelmente é porque não adianta só adicionar os alimentos. Na verdade, a vida saudável é um conjunto de atividades que a pessoa tem. E até como eu falei no começo do programa, a questão de gratidão faz parte disso, a questão de ser mais feliz, de ter uma vida mais amena, uma vida mais grata, numa maneira geral, provavelmente isso melhora a imunidade. O alimento saudável também vai aumentar a imunidade, mas são pequenos blocos que a gente preenche a nossa vida de coisas saudáveis. Ser feliz é uma coisa que ajuda bastante. E aí, como você bem falou, as nossas células, quando se multiplicam de maneira errada, o nosso corpo consegue eliminar, ele consegue identificar os riscos que tem, o que houve de errado e consegue jogar para frente, a imunidade consegue eliminar o risco. Olha, a gente vai fazer uma lista aqui, todo dia no programa a gente vai estar lembrando você. Então, se puder parar de fumar, né? Vamos parar, pelo amor de Deus, para você ter mais saúde e estar mais com a gente, mais com a sua família, mais com seus amigos, curtir mais a vida. O álcool também, começar a inserir alimentos ricos em fibras, verduras... E atividade física. Atividade física. 150 minutos por semana. Esse é um número mágico que se fala. 150 minutos por semana. Sim. Atividade aeróbica. Sim. Uma caminhadinha é menos, mas já dá para começar com uma caminhada? Para quem está começando é importante, mas é importante tentar estimular e fazer o seu corpo trabalhar, sentir os seus músculos trabalhando, a sua respiração funcionando melhor, o seu coração bombeando mais forte. Isso que dá prazer na atividade física e que protege contra várias doenças. Se apaixonar também faz disparar o também coração. Também faz, também é bom. E olha, gente, nós temos mais uma perguntinha. Bora ver quem está perguntando. A Sueli. Boa tarde. Minha mãe faleceu de câncer de útero. Eu me cuido muito, mas tenho medo devido a um sangramento. Tem chance de ter câncer também? Já fiz uma curetagem, até agora não desceu mais nada. Obrigada, doutor. Quem está falando é a Sueli Aparecida Zorquete Torresani, de Brusque, Santa Catarina. Olha, a Sueli,
O câncer de útero ele também não tem um caráter hereditário muito frequente. Então, ela não tem um risco maior de ter câncer do que outras pessoas. Mas um sangramento fora de hora, um sangramento anormal, ele precisa ser investigado e provavelmente ela fez, porque ela fez a curetagem, ela fez o seu tratamento médico adequado. Mas ela não tem que ter medo de ter câncer, ela tem que ir atrás, ela tem que se cuidar mesmo, tem que fazer o diagnóstico. Se for mesmo câncer de útero, diagnosticado precocemente, também tem uma chance muito grande de se curar. Então, a gente fala às vezes do medo, o medo às vezes é tão grande que ele paralisa as pessoas, que ele impede elas de buscar algo mais. Ele tem que ser, medo todo mundo tem, é natural da nossa vida, mas esse medo tem que ser um estimulante para a gente não deixar passar oportunidades e, de novo, ser grato às vezes por ter feito o diagnóstico no momento certo. E eu sou muito grata por você estar aqui conosco, nos orientando, alertando principalmente, mas dando dicas para que tenhamos muito mais saúde. Quero agradecer a sua participação comigo. Eu que agradeço poder falar com tanta gente, o alcance desse programa é muito grande e mesmo que a gente impacte a vida de alguma pessoa, alguém vai fazer o seu exame porque nos ouviu falar, já é excelente, já é uma coisa vitória para mim. Que a gente acha maravilhoso. E olha, eu gostaria muito que você de casa, procurando aí na sua rede social, na rede social também, mas na sua internet, procurando pelo Grupo Sonhe, para você conhecer o trabalho que não só o Dr. André Sassi, mas também outros médicos, oncologistas, hematologistas, que fazem parte do grupo, né, Sassi Oncologia e Hematologia, que atendem esses pacientes com tanto carinho e quantas vidas já foram salvas pela dedicação de vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Obrigado, Rita. E olha, nós vamos agora para o nosso intervalo, já agradecemos ao doutor André, por mim ele vinha todo dia, viu, gente? Porque eu gosto demais da maneira como ele fala, como ele orienta, mas a gente precisa sempre aprender e ouvido ligado, mente alerta e prática, não adianta só ficar assistindo não, bora fazer.